Olá, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho, dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Eu sou o professor Rafael Nilson Rodrigues e vou mostrar para vocês hoje a parte 2, o início da parte 2, que a gente trata de insalubridade na disciplina. Especificamente, essa aula traz o tema ruídos, tá? Que é um dos agentes de risco mais comum, mais importantes que a gente encontra na indústria, um agente de risco importante de exposição de maneira insalubre aos trabalhadores e trabalhadoras. Tá? Ah, então, os ruídos são, de maneira simples, é um som indesejável, um som perturbador, um som que causa irritação. Né? Um som que causa irritação é um som que, do seu ponto de vista da segurança do trabalho, ele tem muito mais a ver com a sua intensidade do que com o timbre, do que com o tipo de som. Tá? Existem dois pontos importantes em relação ao ruído. A fonte geradora, então aqui é um exemplo, né? À sua direita aqui tem um motor, mas pode ser qualquer outra fonte geradora. Então nós temos uma fonte que gera o ruído, a gente pode ter até mais de uma fonte no mesmo lugar, mas de maneira simplificada vamos resumir a uma fonte. E o efeito, aqui à esquerda, que o ruído ocasiona no sistema auditivo da pessoa. Tá? Do seu ponto de vista de segurança do trabalho, o que a gente vai analisar aqui é o efeito do som na audição. Então, a intensidade do som no ouvido da pessoa. Tá? Em engenharia acústica, em estudos mais detalhados, mais específicos, aí a fonte geradora também é um problema importante, né, que vai ser considerado. Mas para nós aqui é o efeito na audição. Nós temos aqui dois exemplos interessantes. À esquerda, a gente tem um batistaca, e à direita, uma figura que resume o lixamento de metal. No batistaca, representa o que chamamos de ruído de impacto, ou seja, no momento da batida do batistaca na estaca que está sendo colocada aqui nessa obra, a energia sonora da pancada ela está concentrada num intervalo de tempo muito pequeno, ou, conceitualmente, ruído de impacto é aquele ruído cuja energia sonora está dentro de um intervalo de 1 segundo, ou menor do que 1 segundo, pelo menos. Tá? Então, o impacto, a energia sonora está concentrada ali. Então, dentro do intervalo de 1 segundo, e que na vizinhança temporária desse impacto, pelo menos de mais de 1 segundo, eu não tenho outro impacto. Né? Então, tem uma energia dentro de um intervalo de 1 segundo, espaçado de um tempo mais do que 1 segundo, para ter um outro impacto. Então, a energia sonora está concentrada num momento muito pequeno. Esse é o ruído de impacto. Mas a gente vai ver, antes de ver o ruído de impacto, o ruído contínuo. O ruído contínuo é aquele cujo intervalo de tempo sobrepõe a 1 segundo, um tempo bem maior do que 1 segundo, né? E aqui a gente tem um resumo, a figura nos ilustra a lixadeira. Tá? A lixadeira ela gera um ruído muito intenso, né? Quem já viu sabe. Quem já viu uma situação dessa sabe o ruído que isso gera. Então, o ruído contínuo é aquele que está presente continuamente no ambiente, ou pelo menos por um tempo significativo maior do que 1 segundo. Né? Esse ruído não necessariamente é constante. A intensidade do ruído pode variar. A questão é que a presença do ruído é constante. Tá? A diferença do ruído contínuo para o ruído intermitente é que o ruído contínuo ele está permanentemente presente durante um espaço de tempo significativo. O ruído intermitente é aquele que você tem a presença ou não oscilando. Então, a pessoa fica 10, 15 minutos, meia hora na presença do ruído intenso, depois fica mais um tempo sem ruído intenso, e aí dentro do mesmo dia a pessoa volta a ter exposição a ruído intenso. Então, essa intermitência é característica ruído intermitente. Tá? Ruído contínuo e ruído intermitente são tratados no anexo 1 da NR15. Tá? O ruído de impacto é tratado no anexo 2 da NR15. A gente vai ver ambos nessa aula. Tá? Resumidamente, o que é importante a gente ver agora, entender, é que o problema do ruído intenso é a pressão que a movimentação, que o ruído faz no sistema auditivo. Então, aqui nós temos aqui fora a orelha, né, que ajuda a captar o som,
Então, a pressão, se a gente olhar aqui, prestar atenção no meio da figura, a pressão que o som, esse ruído intenso, faz no sistema auditivo, né? Então, quando essa pressão é maior do que os nossos limites, né, do que o limite da capacidade auditiva, então a gente pode ter danos aqui temporários ou, em condições mais sérias, danos permanentes, né, no sistema auditivo, e é isso que a gente vai procurar evitar, né? Vamos lá. Então, alguns conceitos importantes. Normalmente, o primeiro conceito, as primeiras impressões que você tem de som, é do volume do som lá da sua televisão, do seu rádio, né, do seu Bluetooth. Você tem o volume lá medido em watt, muito associado à potência do amplificador ou à potência da caixa de som, enfim, potencial medida em watts. Então, se você tira do volume 2 e coloca para o 5, então você está mudando a potência em watts, tá? Numericamente, valores de potência de som variam demais entre poucos algarismos e muitos algarismos. Então, na engenharia, para facilitar, não só na engenharia, na física, matemática, enfim, para facilitar a nossa vida, nós temos a escala logarítmica. Então, quando a gente sai da potência sonora medida em watts, então a gente aplica aqui, olhando aqui em cima à direita, né? 10 vezes o logaritmo da potência sonora dividido por um valor de referência. Tá? Então a gente divide watts por watts, tem algo adimensional, tem o logaritmo, multiplica por 10, isso nos dá o nível, então quando tem o nível aqui, quer dizer que passou pelo log, o nível de potência sonora. Tá? Esses valores de nível de potência sonora são muito característicos da fonte geradora do ruído. E é uma propriedade, são valores importantes utilizados pelo pessoal da engenharia acústica, o pessoal que vai estudar a fonte do ruído ou para fazer um isolamento acústico, algo assim. Tá? Agora, para o nosso caso aqui, Introdução à Segurança do Trabalho, o que a gente quer ver é a pressão sonora que esse ruído gera na audição de uma pessoa dentro da indústria, dentro de algum labor. Tá? A pressão é medida, por exemplo, em Pascal. Né? De novo, numericamente, a pressão pode variar muito em valores comuns verificados aí na indústria. Então, a gente utiliza de novo aqui a escala logarítmica, mas agora 20 vezes o logaritmo do valor da pressão dividido por um valor de referência. Tá? Quando a gente faz esse cálculo, nós temos o NPS, que é o nível de pressão sonora. Tá? Então, e esse valor aqui é o valor cujo é dado uma escala de decibel. Então, você já deve ter ouvido falar que aquele ruído tem tantos decibéis, tá? Então, vem daqui. Tá? Então, é importante saber que existem medidas de potência sonora e o respectivo nível de potência sonora, são características mais da fonte geradora. Agora, na segurança do trabalho, a gente vai focar no nível de pressão sonora. Tá? Embora a gente vá utilizar isso aqui, tem que saber os dois conceitos, tá? Não é o objetivo da disciplina ficar calculando logaritmo. Vocês têm que saber o que é isso aqui, mas aqui para frente a gente vai focar mais no valor do NPS ou do nível de pressão sonora. Então, para exemplificar isso que eu estou dizendo, tá? Então, olha só, aqui tem uma figurinha de um termômetro, mas não está medindo temperatura, tá? Está medindo pressão sonora. De um lado em micropascal e do outro lado já o NPS, tá? Então já o 20 logaritmo. Né? Então só para vocês terem ideia, desde ambientes mais silenciosos até uma condição muito mais barulhenta, olha como numericamente é mais complicado trabalhar com tantos algarismos, com a variação de 2 até 10 algarismos, e é muito mais fácil trabalhar numa escala logaritmo, tá? Então é por isso que a gente utiliza aqui. Então, a gente pode ter num ambiente mais confortável, vendo televisão, 20, 30, 40 decibéis, 50 dentro do ambiente de trabalho, né? Ou então, numa condição de muito ruído, 100, 110, 120 decibéis, aí realmente é uma condição de ruído muito intenso, tá? De novo, a gente tem que tomar cuidado que como em decibel, o nível de pressão sonora está na escala logarítmica, isso não quer dizer que quando a gente dobrou de 20 para 40, dobrou o som na nossa sensação lá de volume e potência. A gente tem que tomar esse cuidado, na verdade não, tá? Então
Então, quando a gente sente, aqui está aumentando em 10 vezes para aumentar de 30 e poucos aqui para 50 e poucos. Tem que tomar esse cuidado com esse falso sentimento. Bom, é importante a gente entender que se nós estamos preocupados com o efeito da pressão do som na audição humana, a gente tem que entender qual é a sensibilidade da audição humana frente aos ruídos, tá? A audição humana, ela não é linearmente sensível aos ruídos de todas as frequências. A audição humana, ela é mais sensível a uma determinada faixa de frequência do que em outra. Então, por exemplo, cada linha dessa aqui vermelha, tá? Eu não vou entrar no foco porque a gente tem várias linhas medidas de N formas. O que interessa é a gente ver o comportamento de uma linha dessa, por exemplo. Então vamos caminhar nessa segunda aqui de baixo para cima. Dentro dessa linha vermelha, tá? Variando em frequência pela intensidade do som. Dentro dessa linha vermelha, a audição humana tem a mesma percepção de pressão, ou seja, sente o equivalente ao mesmo nível de pressão, embora medida por equipamento essa pressão seria diferente, tá? Então o que a gente vê aqui é o seguinte, ó, que o ouvido humano é muito menos sensível a baixas frequências, então vamos pensar que um som mais grave, 20 Hz, 30 Hz, né? Nós teríamos aqui intensidade de entre 80 e 90 decibéis, na realidade, mas olha só, descendo aqui, à medida que a frequência é aumentada, nós temos uma sensibilidade muito maior da audição humana na casa de 1, 2, 3, 5, né? Até um pouco menos que 10 kHz. Tá? Então aqui são frequências mais associadas, digamos, à voz. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um som puro de 20 decibéis, por exemplo, numa frequência de 3 kHz, não gera muito mais dano do que um som puro ainda de 20 decibéis, só que numa frequência muito mais baixa. Né? Então, a frequência do som faz diferença para a pressão, na pressão sonora, para a pressão no ouvido? Sim, isso faz diferença, a gente tem que considerar isso. Tá? Então, como é que a gente pondera isso? Nós temos algumas curvas de ponderação. Então, aqui temos curvas de ponderação. Tá? Vamos focar nessa curva A, tá? Que é utilizada pela norma, pela NR15, no seu anexo 1, para ruído contínuo. Tá? Então, o que essa curva está fazendo? Ela está ponderando pesos diferentes para as frequências do som, tá? Tentando transmitir qual seria o verdadeiro impacto da pressão sonora no ouvido humano. Tá? Então, a gente está dando mais peso para frequências, como eu mostrei anteriormente ali, né, na casa de 1 a 5 kHz, e muito menos peso para frequências mais graves ou frequências muito mais altas do que a percepção, tá? Percepção humana. Veja, isso quer dizer que a gente tem que calcular a pressão, o nível de pressão sonora para cada frequência? Sim, temos que calcular, tá? Só que temos que calcular, não precisa ser manualmente. Felizmente, nós temos medidores de nível de pressão sonora que já têm essas curvas de ponderação, tá? Então, olha só, aqui são 3 exemplos, tá? De medidores bastante utilizados no mercado, mas eu vou focar mais nesses 2 primeiros aqui. Esse medidor do meio, tá? Vocês percebem que aqui, por exemplo, ele está medindo por um espectro de frequência. Então, nós temos aqui intensidade, o nível de pressão sonora por frequência. Então, esse é um medidor bastante utilizado para o pessoal de engenharia acústica. Então, o pessoal que precisa estudar a característica de ruído de uma fonte geradora, tentar ver qual é a melhor espuma isolante, a melhor forma qual é o material, quais são as propriedades de um material isolante, né, que precisa ter para fazer o isolamento. Então, esse pessoal vai usar aqui. Mais esse medidor do meio. Para o nosso caso de introdução à segurança do trabalho, a gente faz a avaliação de uma maneira mais simplificada, mas isso não quer dizer que a avaliação está errada ou ruim. Não, a gente só não precisa entrar em tantos detalhes assim. Tá? Então, esse medidor, por exemplo, já tem integrado aqui a curva de ponderação A.
Então, se você olhar um pouco aqui, tem a curva A, C também. Tá? Então, a gente tem a curva de ponderação A. Quando um medidor desse nos dá um resultado, ele está falando o seguinte, olha, tem aqui um ruído cujo espectro de frequência o medidor já está avaliando e a gente não precisa saber, já está ponderando as frequências pela curva de ponderação e temos um nível equivalente aqui do nível de pressão sonora. Tá? Então, nós não precisamos manualmente fazer aqueles cálculos todos por frequência, uma vez que o medidor já tem isso. Tá? Não quer dizer que todos os medidores têm, mas precisamos ter cuidado de verificar se o medidor tem essa curva de ponderação. Então vamos lá. Sabemos o que é ruído, sabemos que a audição humana tem sensibilidade diferente para as frequências e vimos ali alguns exemplos de medidores. Vamos agora, o que a NR15, que trata de insalubridade, nos fala de ruídos. Tá? Então o anexo 1 trata de limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Certo? O que isso quer dizer? O limite de tolerância para ruído contínuo ou ruído intermitente, na verdade, não é um valor, ele é um par de valores. Ele depende da combinação. Intensidade do ruído e nível de pressão sonora com o tempo de exposição. Tá? Em outras palavras, quanto mais tempo exposto ao ruído, menos intenso esse ruído pode ser. Então vamos pensar o seguinte, a capacidade auditiva do ser humano tem lá a audição humana, ela tem uma capacidade máxima de absorver aquela pressão sonora, tá? Vamos pensar em por dia. Então a gente casa numa integral, vamos pensar numa integral aí de intensidade, pressão sonora, nível de pressão sonora com o tempo. Você pega essa energia toda e aplica na audição, tá? Então, essa tabela nos resume qual seria o limite diário, tá, de uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Então, por exemplo, a pessoa trabalha 8 horas por dia numa determinada indústria, mas apenas 5 horas do dia dela, e aqui independe se ela tem um intervalo de almoço no meio das 5 horas, não interessa. O que interessa é o somatório total do tempo, tá? Então, digamos que durante 5 horas essa pessoa está exposta a um nível de pressão sonora, vamos considerar ele aproximadamente constante durante 5 horas, tá? Ou com uma variação bastante pequena. Então, no máximo, se ela está exposta 5 horas, ela no máximo pode ficar exposta a um nível de 88 decibéis. Agora, olha só, decibéis A. Então, aqui na verdade deveria ser D minúsculo, tá? Então, essa cópia aqui não está... decibel é D minúsculo, B maiúsculo, mas eu chamo a atenção de vocês a A porque essa tabela, o anexo 1, já considera que as medidas devem ser ponderadas pela curva de ponderação A. Certo? Então, numa análise mais simplificada, se a gente encontrar casos em que os dias durante o mês são equivalentes, digamos, em níveis de ruído, você analisa um dia, e aí você pode considerar que os outros dias são equivalentes, por exemplo. Então, a gente consegue verificar se a exposição ultrapassa o limite ou não. Então, o limite de tolerância significa que até esse valor, ou seja, menor ou igual a esse valor, nós toleramos ou consideramos salubres, saudáveis. Se ultrapassarmos esse valor, aí entramos numa região, numa condição insalubre. Tá? E aí, lembrando, insalubridade para ruídos é uma insalubridade de grau médio. Tá? Grau médio é a grande maioria dos casos de insalubridade, tá? Mas não vou entrar nesse ponto agora. Para ruídos é grau médio. Certo? As medidas de ruído contínuo têm que ser feitas numa escala slow. Tá? O que isso quer dizer? Os medidores têm duas escalas. Slow, quer dizer lenta, e a fast, quer dizer mais rápida. Tá? Ruído contínuo, como ele tem um intervalo de tempo pelo menos de 1 segundo, então mais do que 1 segundo, nós temos que ter um intervalo de integração de medida do ruído mais do que 1 segundo para pegar as possíveis variações da intensidade do ruído ali dentro.
Então, o que a gente não pode cometer é o erro de pegar um ponto muito específico e um ponto que vicia a medida. Então, dentro do intervalo de tempo, temos que pegar várias, o medidor tem que analisar vários pontos diferentes para nos dar uma medida mais precisa do que aquele intervalo de tempo significa. Então, por isso que se usa a escala slow. Tá? Então, já adianto que para ruído de impacto é diferente. Como o som ele é muito rápido, melhor dizendo, o intervalo onde o som existe é um intervalo muito pequeno, então o medidor tem que pegar a intensidade do ruído de impacto só naquele intervalo pequeno. Aí a escala tem que ir para fast. Porque se eu mantiver a escala slow para ruído de impacto, eu vou estar pegando o ruído de impacto mais um silêncio antes e depois do ruído, e isso vai viciar a minha medida. Tá? Então, ruído de impacto, escala fast, ruído contínuo, escala slow. Tá? Curva de ponderação, como eu já disse. E o limite máximo de exposição a ruído contínuo é 115 dBA, decibéis A, tá? Você deve estar pensando, professor, mas eu posso usar protetor auricular, posso usar um protetor para minha audição para diminuir a sensação dos ruídos. Sim, tá? A gente vai ver mais para frente como que se faz isso, tá? Mas por hora, pensa o seguinte. Analisando os valores que realmente chegam lá no nosso sistema auditivo, aqueles valores a gente vai ter como referência a comparação o que está aqui na tabela. Então, a gente tem, de alguma maneira, os valores que de fato chegam no sistema auditivo e a gente compara com o que o anexo 1 nos dá de limites. Tá? Muito bem. Agora a questão é o seguinte. Se eu tenho um ruído igual durante o dia, ok, eu vou aqui na tabela, e aí, como eu disse, por exemplo, 5 horas, no máximo 88 decibéis. Ou, não, o ruído que eu tenho naquele galpão, naquele setor, é de 100 decibéis 100 dBA, então eu não posso alterar a intensidade do ruído, então no máximo eu posso ficar exposto a 1 hora. Agora, vamos pensar o seguinte, né? De manhã aquela pessoa é exposta a ruídos no galpão A, e de tarde, por algum motivo, essa pessoa vai trabalhar num galpão B, em que o nível de ruído é diferente, é outro nível. Então nós temos, bem definidamente, 2 níveis de ruídos diferentes ao longo do mesmo dia. Tá? E aí a gente vai considerar, por enquanto, os dias todos iguais ao longo de um mês. Tá? De maneira que um dia resume com propriedade o que acontece no mês inteiro. Quando nós temos 2 ou mais níveis de ruídos bem definidos ao longo de um dia, nós temos que encontrar o nível de exposição equivalente desse dia, da pessoa aos ruídos nesse dia. Tá? O que o anexo 1 nos sugere? Sugere o seguinte: nós temos que fazer um somatório dos tempos de exposição, tá? Com os tempos de limites definidos pelo anexo 1. Então, olha só, C é o tempo real de exposição. É o que verdadeiramente acontece lá na indústria, lá no setor, lá para aquela pessoa. E o T é o tempo limite, por norma, para aquele nível de pressão avaliado. Então, digamos que, por exemplo, aqui na primeira exposição, na exposição de número 1, nós temos uma intensidade redondinha de 100 dBA. Então, para 100 dBA, qual é o limite? 1 hora. Então, a gente utiliza aqui 1 hora. Mas a pessoa fica exposta por meia hora. Então, a gente coloca aqui 0,5 dividido por 1. Depois, a pessoa trabalha num local 2. E aí a intensidade do ruído é uma outra intensidade e o tempo de exposição é outro. Então, ele faz isso assim por diante para o N casos. Né? É muito raro você ter 3, 4 ambientes no mesmo nível, no mesmo dia. Tá? Então, é mais comum você ter 1, 2 ou 3. Mas, enfim, o que isso aqui quer dizer? Ao a gente
fazer essa soma de frações, nós vamos encontrar um nível equivalente em que a gente vai ter um C sobre um T. Tá? Como nós estamos dividindo o tempo de exposição pelo tempo limite de exposição, tá? Se o tempo real da exposição for maior do que o tempo limite, isso quer dizer que a gente tem uma exposição maior do que o limite, ou seja, uma condição insalubre. Né? Matematicamente, se o C for maior do que o T, o resultado da fração vai ser um número maior do que 1. Né? Matematicamente, isso vai me dar a resposta, um número maior do que 1. Por outro lado, se a gente fizer esse cálculo, encontrarmos um valor do numerador aqui do C, tá? Numericamente menor do que o valor do denominador, do T. Então, o número de cima menor do que o número de baixo. Isso quer dizer que a exposição equivalente é de um tempo menor do que o tempo limite. Então, se eu estou expondo menos do que o limite, eu passo a ter uma condição salubre ou saudável, quer dizer que não é insalubre. Matematicamente, se o número de cima, então, ele é menor do que o número de baixo, se o numerador é menor do que o denominador, como resposta a gente vai ter um número menor do que 1. Certo? Menor do que 1. Então, salubridade vai me dar como resposta, ao a gente fazer esse cálculo todo, o número menor do que 1, e a insalubridade vai me dar uma resposta, o número maior do que 1. Aí você está perguntando, bom, eu posso ter exatamente o número igual a 1? Sim. Então, matematicamente, teoricamente, a gente pode encontrar um número exatamente igual a 1. Isso quer dizer que nós estaremos em cima da tolerância, tá? Então, eu lembro a vocês que só vai ser insalubre quando a gente ultrapassa a tolerância. Então, para números, para os resultados dessa equação, maiores do que 1, teoricamente menor ou ainda igual a 1, ainda é salubre. Tá? Na prática, no seu dia a dia, né, quando você já estiver fora dessa disciplina, quando você fizer algumas medidas e fizer alguns cálculos e encontrar um número muito próximo de 1, cuidado, refaça as medidas, porque estatisticamente você pode ter erros ali nas suas medições, algumas outras condicionantes que podem ter levado você a fazer alguma coisa errada. Tá? Então, quando você tem valores muito próximos de 1, na prática, reavalie e vê se o resultado se repete. Tá? Mas agora, aqui dentro do nosso ambiente da disciplina, que a gente está vendo a coisa mais teórica, então, menor do que 1 igual a 1, salubre, maior do que 1, insalubre. Certo? Bom, então um pequeno exercício para vocês, tá? Uma pessoa fica exposta a 3 níveis diferentes de pressão sonora no mesmo dia, tá? E aqui, de novo, a gente considera que um dia é exatamente iguais aos outros ao longo do mês que ela trabalha, do seu ponto de vista de ruído, tá? Então, essa é a nossa premissa. Então, aqui a gente tem alguns valores. Então, 87 dBA por 4 horas. Lembrando, isso aqui são os valores que efetivamente chegam no sistema auditivo da pessoa, tá? Se ela vai usar EPI ou não, a gente vai ver mais para frente. Vamos considerar que é o valor que chega na audição daquela pessoa. Então, ela é exposta, esse é o case verificado em loco. 87 dBA por 4 horas. Depois, no ambiente 2, fica exposta a 91 decibéis A por 2 horas. E no terceiro ambiente, 96 decibéis A por 1 hora. Tá? Como nós temos 3 níveis diferentes dentro do mesmo dia, então a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, nós temos 3 ambientes, então nós vamos fazer um somatório de 1 até 3, considerando esses valores. Em cima, lembrando, são os valores verdadeiramente de exposição e embaixo são os valores limites de exposição. Quais são os valores limites de exposição para esses níveis de pressão sonora? 87, 91, 96. Os tempos limites, ou o que seria T1, T2, T3, são para 87, 6 horas. Para 91, 3,5 horas. Cuidado, não é 3,3, é 3,5.
30 minutos equivale a meia hora, então a gente tem que transformar tudo em horas. Tá? Então, tudo isso aqui vai ser em horas. Cuidado, uma hora tem 60 minutos, não tem 100. Então, quando a gente for converter 40 minutos, a gente tem que dividir 40 por 60. Ou 15 minutos, 15 por 60. Cuidado aqui no cálculo de minutos por hora, tá? Voltando. Os valores de T são para 87 dBA, então nós temos T1 igual a 6 horas. Para 91 decibéis, nós temos o T2 igual a 3,5 horas. E para 96 decibéis, 1 hora e 45 minutos. Quantas horas isso vai dar? Então, 45 minutos é 3 quartos de 1 hora, tá? Então, você vai somar 1 mais 3 quartos e vai fazer esse somatório aqui. Chegaremos no valor, olha só, como eu tinha dito aqui, 4 horas é a exposição real dividido por 6, 2 horas dividido pelo tempo de 3,5, pelo tempo limite 3,5, e aí a exposição de 1 hora na situação 3, pelo limite de 1,75. O que é 1,75? 1 hora mais 0,75 hora, tá? O que equivale a 45 minutos. Fazendo esse somatório, nós temos o valor igual a 1,809. Se é maior do que 1, então é insalubre. Então, de maneira equivalente, nós encontramos um caso em que ultrapassou os limites de exposição, portanto, é insalubre em grau médio. Tá? Só lembrando para vocês que o objetivo da disciplina não é saber a insalubridade em si, mas saber como lidar com o agente de risco, né? Saber identificar essas condições. Tá? Tudo bem? Se você até aqui tiver alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo para a parte, tá? E rever esse pedaço, que aqui é muito importante, que você sabe com muita clareza. Ou ainda vocês podem me escrever no e-mail que eu vou responder para vocês ou via nosso sistema SIGAR, tá? Bom, nós já tivemos aula de EPIs, mas ao início do semestre, de todo modo, é importante a gente relembrar aqui algumas coisas e enfatizar algumas outras informações. Particularmente para proteção auditiva, a gente usa protetores auriculares, tá? Nós temos dois tipos, protetor tipo plug, então vamos pensar esses dois primeiros aqui à esquerda, e o protetor tipo concha, tá? Esse é o segundo tipo. O tipo plug pode ser ainda feito de espuma ou de silicone, né? Então, de espuma a gente amassa, parece um chicletinho assim, a gente amassa esse protetor, ele afina, a gente coloca aqui dentro do ouvido, depois ele se expande, preenchendo o canal de tiro, tá? O silicone é mais fácil de utilizar, que é só empurrar para dentro aqui do ouvido. O de concha é diferente do de plug, então o de concha ele fica por fora aqui da audição, ele é mais fácil de utilizar, até tem uma capacidade maior de redução, normalmente, porém é mais caro. Bom, você está te perguntando. É importante lembrar o seguinte: só juridicamente, né, tecnicamente, só é válido aquele protetor que tem um CA válido, tá? Então aqui não estou fazendo nenhuma propaganda, mas só como a título de exemplo, nós temos aqui um CA de número 5745. Então, se você for lá no site do Ministério do Trabalho, vai ter lá um campo de legislação, um campo de EPIs. Se você encontrar lá o campo para digitar o número de CA, você vai digitar o número de CA, vai aparecer os dados técnicos que o certificado de aprovação mostra. Muito bem. Então, só é válido o EPI que tem o CA, certificado de aprovação. Tá? Passado isso, o quanto cada protetor desse consegue reduzir de ruído. Vamos lá. Existem duas, basicamente, tá? Então aqui a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais simplificada, mas isso não quer dizer que é uma análise errada, tá? A gente só não vai detalhar muito porque não é objetivo dessa disciplina formar engenheiros ou engenheiros de segurança do trabalho. A gente está vendo algo de uma maneira mais leve para engenharia elétrica e engenharia eletrônica. Nós temos basicamente dois índices, NRR e NRR-SF, tá? Às vezes tem os dois na embalagem, às vezes só o NRR-SF. O que isso quer dizer?
Tá? NRR é a taxa de redução do ruído. O quanto que aquele protetor tem de capacidade de reduzir de ruído. Tá? Mas aqui nós temos que perceber duas coisas. Primeiro, muitas das vezes a pessoa que vai utilizar esse protetor, não é a mais treinada possível. Embora a empresa possa ter muitos treinamentos para se usar o protetor, de como ela deve ficar exposta, as pessoas podem cometer erros ou não ficam perfeitamente colocadas, tá? Então nós temos um segundo índice, um segundo método de avaliação da capacidade de redução do protetor, que é o NRR-ESF, tá? Então, ainda é a taxa de redução de ruído, mas considerando uma subjetividade na colocação desse protetor. Isso quer dizer que, de maneira mais simples, o NRR-SF é um método de avaliação de capacidade de redução de ruídos, considerando perdas ou falhas na colocação do protetor. Tá? Isso quer dizer que o valor NRSF, como está considerando ali uma perda, uma falha no uso do protetor, então esse valor NRRSF vai ser um valor menor do que o valor NRR. Qual é utilizado no Brasil? No Brasil nós utilizamos o NRR-SF. Tá? Professor, e qual que vai ter na embalagem? Possivelmente até os dois. Então você tem que tomar muito cuidado e prestar atenção. Nós temos que utilizar o NRR-SF. Tá? Então, o nível protegido, tá? Aqui eu não gosto muito de usar esse nome nível protegido, porque às vezes o protetor não é o suficiente, a gente ainda tem ruído em excesso, mas a palavra protegida aqui dá uma sensação de que a pessoa já está protegida. Não, o que quer dizer é o seguinte, tá? O nível de pressão sonora que vai chegar lá dentro do ouvido da pessoa é aquele nível de pressão sonora que você mediu, que alguém mediu ali fora, então próximo à audição humana, você chega com o medidor perto aqui na altura do ouvido, tira os valores que você tem que tirar, e você faz uma subtração simples, pega os valores medidos menos do NRR-SF do medidor, tá? E aí como resultado você tem o valor que efetivamente vai chegar na audição humana. Essa é a maneira mais detalhada possível para se fazer o cálculo do valor real que chega na audição? Não, não é, mas é uma forma muito boa, bastante simples e bastante eficiente para a gente controlar, tá? Não é o nosso objetivo detalhar aqui as formas de cálculo, mas é importante vocês terem ideia, vocês saberem o seguinte, que a vida não é linear, as coisas não são lineares. Então, a capacidade de redução de um EPI desse aqui, de um protetor auricular desse aqui, não é exatamente igual para todas as frequências. Então, a capacidade de redução pode variar de frequência para frequência, tá? Mas nós não estaremos fazendo errado, não estaremos errando, se considerarmos que o NRRSF é um valor equivalente para todas as frequências, né? Então, né? E a gente utilizar o NPS menos o NRRSF da UNP. Então, voltando, digamos que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, você fez uma medida e encontrou que um ruído lá tem um nível de pressão sonora de 110 decibéis. Tá? É o mesmo nível de ruído constante ao longo do dia, durante a exposição, e todos os dias são iguais durante o mês. Tudo bem. E vamos considerar, só para fim de exemplo, que o protetor que a pessoa utiliza tem um NRR-SF igual a 20. Tá? 20 dB. Então você vai pegar 110 menos 20 dá 90 dB. Então 90 dBA é o valor que efetivamente vai chegar lá no ouvido da pessoa. Tá? E aí o que falta a gente analisar é se a exposição da pessoa lá em tempo, né, o tempo ultrapassa o limite de 4 horas ou não ultrapassa. Tá? Então é assim que a gente verifica. Certo?
Tomando como exemplo, aqui eu mostro a vocês os dados do certificado de aprovação que o Ministério do Trabalho emite. Tá? Lembrando, a gente já teve aula de EPIs, mas quem emite o CA é o Ministério do Trabalho, certo? Então, quem faz os testes, o laudo aqui, pode ser o Inmetro ou qualquer laboratório creditado do Inmetro, mas a emissão do certificado é uma responsabilidade, é uma prerrogativa do Ministério do Trabalho. Tudo bem. Se você digitar, então, por exemplo, o CA aqui, ou qualquer outro CA de um outro produtor auricular, você vai ter algumas informações sobre quem é o fabricante, modelo, etc. Tá? E aqui embaixo, qual é a atenuação em decibel para cada faixa aqui, então para cada frequência que está aqui. Então aqui está discretizado de 25 a 50, 250, 125, 250 Hz, 500, 100, assim por diante, tá? Então aqui tem alguns valores de atenuação e tal. E o valor tem o desvio padrão, então existem cálculos mais apurados, você vai considerar o desvio padrão, tá? Método longo, enfim, tem outras formas de avaliar, que não é o nosso caso agora, mas vocês têm que saber que existem outras formas de avaliar, tá? Mas aqui no final, peço que vocês prestem atenção então aqui, tem o NRR SF do medidor, que nesse caso é 18 dB. Então, voltando ao exemplo lá. Então, se você mediu, tem 110, você tira 110, do 110 diminui de 18, tem o resultado e usa aquele resultado para os seus cálculos básicos com as tabelas que a gente mostrou ali. Certo? Muito bem. Bom, ruído de impacto. Tudo que a gente viu aqui, ruído contínuo. Tá? Então, tudo que a gente viu aqui é ruído contínuo ou intermitente. O ruído de impacto, vocês vão encontrar ali no anexo 2. Então, é o ruído cuja energia sonora está dentro de um tempo inferior a 1 segundo. Tá? A diferença aqui do tratamento que a gente faz para análise do ruído de impacto para o ruído contínuo é que no ruído de impacto não nos interessa o tempo total de exposição ao longo do dia inteiro. Tá? O que interessa é a intensidade de cada impacto. Então, professor, mas os impactos podem ter intensidades diferentes. Ok, então a gente mede os impactos e pega aqueles valores de maior intensidade. Tá? Qual é o limite de exposição diária ao ruído de impacto? Você não pode ter impactos maiores a 130 decibéis linear, aqui está considerando que sem curva de ponderação, tá? Ou 120 decibéis C, curva de ponderação C. Então, não posso ter um impacto maior do que 130 dB linear ou 120 dB C. Tá? Se tem 30 impactos ao longo do dia ou 5, não faz diferença. O que interessa é que cada impacto não pode ultrapassar esses valores aqui. Tá? Lembrando que para ruído de impacto, como o ruído ele é muito rápido, ele está em um intervalo de tempo muito pequeno, nós temos que utilizar a escala FAST, certo? Então, muito bem. Valores superiores a 140 dB linear ou 130 dB curva C vão oferecer riscos graves e iminentes de audição. Então, se você encontrar uma situação dessa, você tem que parar ou sair de perto, tá? Agora é importante dizer o seguinte: pode ser que, numa situação qualquer, nós temos ruídos de impacto e ruídos contínuos ao mesmo tempo? Sim, pode. Isso é muito comum, pode acontecer. Tá? Como é que a gente avalia? Embora os ruídos estejam presentes juntos, a gente faz duas avaliações separadas. Você põe na escala FAST, mede o ruído de impacto, vê os valores que tem, depois você coloca na escala Slow, vê as medidas de ruído contínuo e faz as suas análises. Tá? Então, aqui, para ruído de impacto, se ultrapassar, também vai ser insalubre em grau médio. Tá? Então, veja, como você está analisando por impacto, é muito mais fácil a sua análise, porque não tem a variável tempo aqui. É só a intensidade de dB. Já em ruído contínuo, você tem que considerar o tempo. Certo? Finalizando,
eu deixo alguns exercícios introdutórios aqui, tá? Então, esses exercícios são mais simples para vocês começarem a exercitarem aqui questões de ruídos, e numa próxima aula ou eu vou deixar também no Cigar um material complementar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. Até a próxima oportunidade. Obrigado.